É muito bom estar de novo aqui contigo. Eu me sinto muito bem nessa casa. Então, no verão, a gente está numa parte do país e do hemisfério que está mais exposto aos raios solares, né? Para teres uma ideia, os equipamentos eletrônicos eles não são preparados para trabalhar a uma temperatura tal as nossas do Rio Grande do Sul, né? Eles, vamos dizer assim, eles estão preparados para trabalhar no máximo aí a 40 graus em equipamentos eletrônicos, informática, 35 graus mais ou menos, né? E isso faz com que todos os sistemas que têm hoje automação, o nosso carro, o nosso computador, os equipamentos eletrônicos que comandam a nossa vida, o smartphone ou qualquer outro equipamento eletrônico, ele está exposto junto com a gente a essa temperatura, né, que está aí no meio ambiente. Nós tivemos esse ano já 43 graus. 44 há poucos dias, sensação térmica, né? Sensação térmica, mas se tu fores ver lá no município de Quaraí, temperatura medida 42,4 agora no mês início do ano, né? Então, sensação térmica lá bateu nos 50, né? Imagina, né? Agora tu imagina aquele equipamento eletrônico que tem a finalidade de controlar as nossas vidas, porque de certa forma nós estamos imersos à tecnologia, né? Então a gente diz que os sistemas elétricos com o sol, além deles, todo o metal ele aquece. E quando você pensa que aquele metal ele é o metal que, além de aquecer, ele dentro dele percorre uma corrente elétrica, daí depende de um monte de fatores. Se a conexão está correta, se não existe... Como nós temos sempre um bimetálico, sempre tem um alumínio e um cobre. A vida da gente em distribuição de energia é alumínio e cobre. Esses dois metais, eles se dilatam diferente no período de inverno e de verão. Então, aquele inverno que se contraiu de um jeito, o cobre e o alumínio, no verão eles se expandiram e deu uma sobra de conexão, né? E isso dá um ponto quente. Somando com a luz do sol, somando com tudo, com a corrente elétrica sobrecarga, a gente chega numa circunstância de que falham os sistemas de automação. Isso, na verdade, os nossos sistemas cobre e alumínio, eles não estão preparados, nossos equipamentos, por uma temperatura dessas, porque isso é inédito para nós, né? Na real, eles são a natureza. Nós é que, como humanos, aí, como tecnólogos, né, usamos eles com um estudo básico, né? Ou seja, existe hoje bimetálicos que são uma formação dos dois elementos, né? Ele, na sua origem, ele é cobre e ele é alumínio, né? A gente chega a dizer de que no setor elétrico a gente trabalha o metal como em sua in natura, a característica elétrica, que é a corrente elétrica, e o eletromagnetismo. Hoje eu tomo a liberdade de dizer que os ouvintes teus são ouvintes que gostam de comentários comparativos. Se você pegar imagina que nós temos um controle de nossa energia elétrica baseado em alguma coisa de um ímã. Esse ímã, se você... Aí o pessoal de fora que ainda tem o fogão a lenha, ele vai saber exatamente o que eu estou falando. Se tu pegar um ímã de uma força e botar em cima de um fogão a lenha, ele cola no fogão a lenha. E daí você bota fogo no fogão a lenha. Tu aquece aquela chapa. Daí daqui a pouquinho tu mexe o ímã, porque ele está ficando mais fraco. E daqui a pouco você esquentou, deixou rubra aquela chapa do fogão, ele está passeando em cima. Ou seja, você, através do calor, transformou o ímã num pedaço de ferro. Olha só. Mas, na verdade, o que a gente tem hoje, por exemplo, nós falamos agora no início do programa com o Iratã Pinheiro, que é o superintendente do DENIT, a ponte Fandango foi elevada, está sendo elevada, porque nunca se teve uma enchente igual a que aconteceu em maio.
Por incrível que pareça, a água passou por cima da ponte. Algo inacreditável. E agora, nós estamos a cada dia com temperaturas mais altas. Nós vamos ter que adaptar nossos equipamentos, principalmente aqueles que a gente tem dentro de casa, fornos, geladeiras, televisões, notebooks, enfim. Até mesmo para carregar o celular, quando está muito quente, a gente sente uma dificuldade, parece que demora mais. É a impressão? Claro, você está usando um elemento eletrônico para carregar um eletrolítico, né? Ou seja, a bateria desse celular ele vai ter que se organizar de uma forma a manter a carga fora da temperatura do que eu tinha comentado no início. Hoje o eletrônico ele é o adequado funcionar até uns 30 graus, a no máximo 40 graus. Mas se a temperatura ambiente está mais que isso, você tem no Brasil muitas coisas que vieram da Europa, que não tem uma temperatura tão alta. Nós já estamos quase no momento Texas aqui, né? Sim, gostei do momento Texas. Agora, se você pensar que os institutos de meteorologia estão sinalizando em torno de 2,7% a 3% de temperatura, 2,7 a 3 graus acima da normalidade, nós temos urgentemente que nos adaptar com as nossas vidas, nossos equipamentos e automaticamente a distribuidora de energia A, B ou C investir em uma automação mais industrial para seus equipamentos e menos eletrônica. Porque a industrial ela chega a temperaturas de 60 graus. Os comandos industriais estão preparados para trabalhar a 60 graus. Os comandos eletrônicos, a partir dos seus 40, 50 graus, eles começam a falhar. Isso porque, então é normal aqueles picos. Travou a internet, o celular demorou mais para carregar, e aquela questão de que o equipamento esquentou, demorou mais, tudo Sim. demora mais. Ele não está preparado para a temperatura que a gente vive aqui, né? Isso aqui, eu estou falando lá do Nordeste, lá para cima, nós também estamos no mesmo problema. O país tropical, ele trabalha com tecnologia europeia. Ou seja, a gente trouxe para dentro do Brasil coisas que trabalham a 35, 40 graus, onde normal na rua está a 42 a 44 graus, como nós comentamos há pouco. Qual é a recomendação, Gilson, para dona de casa? Por exemplo, eu saí de casa, estava usando o note, a televisão estava ligada, usei o forno de micro-ondas, carreguei o celular. Qual é a recomendação? Às vezes a gente deixa tudo ligado na tomada e até mesmo depois de tirar o celular do carregador, a gente deixa esse carregador na tomada. Qual é a recomendação em dias quentes ou para o dia a dia nosso? Hoje em dia a gente não vive mais sem eletricidade. É muito comum de nós nem levantarmos mais para ligar os nossos equipamentos, porque tudo está automatizado, né? O que a gente observa? Que a proteção de você usar o que precisa faz com que você use menos a energia elétrica na sua casa. Os condutores eles estão menos carregados. A inserção das placas solares fez com que toda a energia que nós tínhamos num sentido distribuidora para nossas casas, agora ela pode estar das nossas casas para a distribuidora. Então o fluxo ficou invertido, né? Mas no que diz respeito a pessoa que trabalha no seu dia a dia com os equipamentos, tentar não usar eles de forma cumulativa, né? Ou seja, você vai ligar o teu ar-condicionado e você vai tomar o teu banho enquanto lá na cozinha está fazendo o seu almoço. O forno elétrico ligado. E daí o que acontece? Você dá uma sobrecarga na tua casa, os cabos aquecem, o disjuntor, que é termomagnético, ele já não sabe mais se o problema dele é temperatura, porque o fio esquentou de carga ou esquentou porque o sol esquentou, ele vai derrubar, ele vai cair. E ao mesmo tempo vamos fazendo essa escala correr para trás, aquele equipamento que está, aquele elo fusível que está lá na chave da distribuidora ou na chave do transformador, nada mais é do que um metal que derrete, ou seja, é um ponto, ele é um fio que tem um ponto de fusão, esse ponto de fusão é a temperatura,
acaba ou acionando, abrindo uma chave lá no transformador da rua, ou o disjuntor da sua casa, ou daqui a pouco a proteção do próprio equipamento, porque nós gostamos que a nossa casa fique bonita e nós colocamos todos os nossos móveis como se fosse casinha de boneca, né? A gente vai lá e bota tudo ele dentro de caixinha. E daí daqui a pouquinho dentro daquela caixinha nós temos um forno. Dentro daquela caixinha nós temos um refrigerador. Dentro daquela caixinha nós temos um micro-ondas. E a gente quer que nada falhe. Só que aonde que está a refrigeração desses equipamentos? Daí a gente quer, dentro da cozinha, botar um ventilador, se duvidar, botar um ar-condicionado, porque a gente não quer que a temperatura fique alta. Bom, nós estamos sendo injustos, né, com a natureza, né? Porque você provoca calor e, ao mesmo tempo, quer esconder as coisas dentro de caixinhas, né? Você vai numa casa hoje que tem todos os móveis planejados, tu não vê mais fio, não vê mais o equipamento, está tudo dentro de caixinhas. E a gente reclama que o consumo é alto, reclama de que os equipamentos falham, reclama de que o teu micro-ondas acionou involuntariamente, né? Pô, ele tem dentro um equipamento eletrônico com natureza de informática que está preparado para 30 graus. E a tua casa está em 40. Quer dizer, o ideal nesse momento seria, por exemplo, nós temos escolas que não suportam ligar todos os ar-condicionados, nem os ventiladores ao mesmo tempo, que a chave vai cair. A premissa é um pouco diferente daí no caso da escola, né? Porque todas as escolas, todos os órgãos públicos, todos os conjuntos públicos foram trazidos para sua inauguração, para sua na ideia de que nós estamos nos 1970, 1980, que foi o boom das escolas, né? Escolas novas, elas vêm com projetos de climatização, vêm com projetos de informática. As escolas 1980, 1970 e atrás, elas vinham com luz. Nós vamos estudar numa escola que tem luz, não uma escola que tem ar-condicionado, né? Ou uma escola que tem computador. A gente não pode contar a idade assim ao público, mas no meu tempo, computador só tinha lá na escola, né? Não tinha em casa. Sim, era uma coisa proibitiva. E lá na escola era só o professor, né? Ou seja, hoje, se tu for ver, tem salas com 40 computadores ligados naquela escola 1980, 1970, né? Ou seja, as escolas... Eu participei de um projeto aqui de Cachoeira do Sul, que foi a melhoria das escolas em relação às suas possibilidades de investimento em ar-condicionado e laboratórios de informática. Esse foi um projeto de alguns anos, para a gente não ter uma identificação de que tempo, mas foi um projeto que foi engavetado, né? Ou seja, as escolas elas não podem jogar também todas as responsabilidades de não funcionar para a distribuidora. Se a distribuidora não for informada o que é que vai ter dentro das escolas, ela não pode preparar o transformador da rua, né? E esse é um pedido que normalmente as distribuidoras fazem, de que sempre que há um aumento, que vai haver um acúmulo de gasto de energia, de consumo de energia, que a distribuidora seja avisada. Agora, temos um problema, e hoje a gente cobrou da RGE, que é na João Leitão. A escola Liberato espera que seja o transformador que é trifásico, que não está funcionando lá na rua, que é de responsabilidade da RGE, e, portanto, a escola não consegue utilizar o equipamento que tem. Liberato. Então, lá na João Leitão, aqui na Borreteiro. Então, é ruim estar com o microfone aberto, porque ao passo que eu, como eletricista, eu tenho alguns contrapontos, né? A escola possui transformador particular dentro da escola. Não, ela está dependendo do transformador. A Liberato? Liberato. Pelo que eu entendi, que o professor me disse aqui, ela está dependendo do trifásico da RGE. Claro, ela possuía um transformador particular até início do ano, o qual teve danificações, né? E daí, de pronto, solicitou-se para a RGE colocar um transformador na via pública. Só que o tempo do Harry Potter já passou, né? Tem que ser uma coisa programada, né? Tu não pode chegar e pedir que seja de imediato tirar um transformador e colocar um na via pública, né? Mas daí, quando o diretor apresentou todas as cargas, né, para a RGE,
acredito que a RGE vai tomar providências, né? Eu não sei como é que estão os... Eu estou preocupado como se fosse a padariazinha na frente daquele prédio, que ele não sabe quantas pessoas que vão morar no prédio, mas ele tem que preparar os pastéis para poder fornecer, né? Sim. Então tem que cuidar para todo aquele empreendimento que já se sabe, eu vou instalar numa sorveteria, eu vou aumentar a carga da minha casa. Você faz uma declaração de carga para a distribuidora para que ela faça dentro dos prazos regulamentares dela, né? Tá certo. Olha, nesses dois locais aqui, no João Neves e na Liberato, a RGE informa que não há registro de falta de energia nos locais informados. Embora tenha caído a rede ontem aqui no João Neves e lá no Liberato, Na Liberato haja eu problemas. tenho acompanhado bastante lá, porque a diretora, de certa forma, é amiga lá, e eu sempre fui uma pessoa integrada com a sociedade aqui de Cachoeira, então eu não tenho limites para onde me chamar, eu estou indo, né? De qualquer forma. Mas lá passaram todo o período de férias com falta de fase, com qualidade de energia ruim lá. Todo o período. Ficaram quase 4 meses com qualidade de energia ruim, né? Então, essa teria que ser prioridade a Liberato, né? Tá certo. Gilson, a gente espera que São Pedro dê uma trégua agora, mas não vai dar, né? Vai continuar quente, muito quente. Vamos dizer, nós estamos no lado sul, né? Nós somos aquele povo que no sol toma chimarrão, né? Então, eu acredito que nós precisamos de chuva, mas não é o que está se prevendo. Gilson de la Valentina, engenheiro elétrico, obrigada mais uma vez por ter vindo ao nosso Conexão 99. Sinta-se sempre à vontade de voltar quando quiser. Obrigado. Agradeço.